Todo mês, meu filho vinha à minha casa pedindo minha aposentadoria com uma desculpa diferente, até que um dia eu o esperei com meu advogado, e o que fiz depois, ele nunca vai esquecer. Quando Bernardo empurrou a porta da minha sala naquela terça-feira de manhã, o sorriso que ele trazia no rosto era o mesmo de sempre. Aquele sorriso ensaiado, meio torto, que eu conhecia desde que ele era criança e mentia sobre quem tinha quebrado o vaso da sala. Mas, dessa vez, esse sorriso durou exatos 3 segundos. Porque ali, sentado na minha poltrona de veludo verde, a mesma onde meu falecido marido Mário costumava ler jornal, estava o Dr. Augusto Cavalcante, com sua pasta de couro marrom apoiada no colo e uma expressão que não deixava margem para brincadeira. Eu vi o sangue sumir do rosto do meu filho. Vi suas mãos tremerem segurando a chave que eu mesma tinha dado a ele anos atrás, quando ainda acreditava que ele usaria essa liberdade para me visitar, não para me saquear. O silêncio que caiu naquela sala foi tão pesado que eu conseguia ouvir o relógio de parede marcando cada segundo. Tic-tac, tic-tac, como uma contagem regressiva para a explosão que estava prestes a acontecer. Mãe, o que está acontecendo aqui? A voz dele saiu fina, quase infantil. Eu não respondi imediatamente. Fiquei ali, de pé, ao lado da estante onde guardava as fotos de família. Fotos onde ele ainda sorria de verdade, onde Fabiana ainda não tinha entrado na nossa vida como um furacão disfarçado de nora. Cruzei os braços e senti cada músculo do meu corpo endurecer. Eu tinha 68 anos, mas naquele momento me senti forte como nunca. Dr. Augusto se levantou com uma calma cirúrgica, ajeitou a gravata azul marinho e estendeu a mão. Boa tarde, Bernardo. Sou o advogado da sua mãe. Prazer em conhecê-lo. O mundo pareceu parar. Meu filho olhou para mim como se eu tivesse acabado de arrancar meu próprio coração e jogado no chão. E talvez fosse exatamente isso que eu estava fazendo. Porque durante 3 anos inteiros, eu fui apenas um caixa eletrônico com sentimentos para ele. Um banco que nunca cobrava juros, nunca questionava, nunca fechava. E naquele dia, eu estava encerrando minha conta. Mas para você entender como eu cheguei até esse momento em que finalmente olhei meu único filho nos olhos e escolhi a mim mesma, preciso voltar no tempo. Preciso te levar até o dia em que tudo começou a desmoronar, tijolo por tijolo, até restar apenas pó onde antes havia amor. Preciso te contar sobre os pedidos, sobre as mentiras embrulhadas em papel de presente, sobre como descobri que minha própria nora ria de mim enquanto gastava meu suor em restaurantes caros. Sobre a noite em que quase desisti de viver, e sobre o dia em que decidi que não ia mais ser a mãe que abaixava a cabeça e aceitava migalhas de respeito. Esta é a história de como aprendi, aos 68 anos, que amor de mãe pode ser infinito, mas dignidade não tem preço. E que às vezes, para salvar quem você ama, você precisa primeiro se salvar. Então senta aí, porque o que vem agora vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre família. Vai te fazer perguntar até onde você iria por um filho? E mais importante, até onde você deixaria um filho ir antes de dizer basta? Quando o Dr. Augusto abriu aquela pasta marrom e começou a tirar papel por papel, comprovantes, extratos, anotações feitas com minha própria letra trêmula, eu vi a vida que eu tinha construído se transformar em provas de um crime. O crime de confiar demais, de amar sem limites. De acreditar que sangue sempre vem primeiro, mesmo quando esse sangue está te drenando até a última gota. Bernardo deu um passo para trás, depois outro, como se pudesse fugir da verdade que estava prestes a cair sobre ele como uma avalanche. Mãe, espera. A gente pode conversar, só nós dois. E foi nessa hora que eu disse a frase que havia ensaiado durante semanas inteiras na frente do espelho, tremendo, chorando, mas decidida. Agora não, Bernardo. Agora você vai sentar e ouvir. Porque durante 3 anos você só falou e eu só ouvi. Hoje a conversa mudou. Se você quer saber como uma mãe chega ao ponto de colocar o próprio filho contra a parede,
continua comigo. E se esta história está mexendo com você, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque eu ainda tenho muito para te contar. O que aconteceu naquela sala naquele dia mudou tudo. Mas o que levou até aquele dia? Isso é uma história que começa com luto, solidão e a ilusão perigosa de que família nunca machuca. Então, respira fundo, porque agora eu vou te mostrar como tudo começou. Perder Mário não foi apenas perder meu marido. Foi como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés e me deixado flutuando no vazio, sem saber para onde ir, sem saber quem eu era sem ele ao meu lado. A gente tinha passado 43 anos juntos. 43 anos dividindo o mesmo travesseiro, a mesma conta de luz, os mesmos sonhos. E de repente, num piscar de olhos, ou melhor, numa parada cardíaca fulminante, enquanto ele regava as orquídeas do quintal, eu me vi sozinha. A casa ficou grande demais. O silêncio ficou barulhento demais. Eu acordava de madrugada, esperando ouvir o ronco dele do outro lado da cama. E tudo que eu encontrava era o vazio frio dos lençóis. Sabe aquele tipo de solidão que dói no peito, que faz você esquecer de comer porque comida sozinha não tem gosto? Era isso. Todo santo dia. Eu me chamo Dalva. Tenho 68 anos e durante 32 anos trabalhei como merendeira na escola municipal Professora Hilda Galvão, ali no bairro São Cristóvão, aqui em Salvador. Minha aposentadoria não é grande coisa, 3.200 rallies por mês, mas sempre foi suficiente. A casa é minha, quitada, herança de uma tia que não teve filhos e me deixou esse sobrado de 3 quartos com azulejos portugueses na cozinha e um quintal cheio de jabuticabeiras. Mário e eu criamos Bernardo aqui. Cada canto dessa casa tem memória. Nos primeiros meses depois que Mário se foi, eu mal saía do quarto. Foi a vizinha Neuza quem me salvou de afundar de vez. Ela batia na porta todo dia com marmita, com conversa, com aquela insistência baiana que não aceita não como resposta. Dalva, a vida não acabou porque Mário partiu. Você ainda tá aqui, mulher. E enquanto tiver fôlego, tem que viver. Mas eu não sabia como. Não sabia ser Dalva sem ser a esposa do Mário. Foi nessa época que Bernardo começou a aparecer mais. Meu filho único, meu menino que hoje tem 42 anos e trabalha como analista de sistemas numa empresa de tecnologia no caminho das árvores. Ele sempre foi inteligente, educado, o orgulho do pai. Depois que o Mário morreu, Bernardo vinha me visitar toda semana. Trazia pão de queijo da padaria que eu gosto, me levava para caminhar na orla, ficava conversando comigo na varanda enquanto eu tomava meu café com leite. Eu me agarrei nessas visitas como quem se agarra numa tábua no meio do mar. Bernardo era tudo o que me restava de família de verdade, e ele sabia disso. Como ele sabia? Foi numa dessas tardes, uns 6 meses depois do enterro, que ele apareceu com uma moça. Cabelo liso escorrido, unhas feitas, roupa de marca que eu reconheci porque minha amiga Cleide vende catálogo. Ela entrou na minha sala com um sorriso que não chegava nos olhos e uma voz docinha que me deu arrepio na espinha. Mãe, essa é a Fabiana. A gente tá namorando já faz uns meses. Fabiana me cumprimentou com um beijo no ar. Sabe aquele beijo falso que mal encosta no rosto? E ficou o tempo todo mexendo no celular enquanto Bernardo falava animado sobre como tinham se conhecido num aplicativo, como ela era incrível, como ele estava feliz. Eu queria estar feliz também. Queria abraçar meu filho e dizer que estava torcendo por eles. Mas alguma coisa no jeito que ela olhava para casa, avaliando cada móvel, cada detalhe, me deixou com um peso no estômago. Era como se ela estivesse calculando o valor de tudo ali. Quando eles foram embora, Neuza, que tinha visto tudo da janela dela, veio correndo. Dalva, cuidado com essa menina. Ela tem olho de quem tá mirando alguma coisa. Eu ri. Disse que Neuza estava exagerando, que todo mundo merecia uma chance, que eu não podia julgar a namorada do meu filho sem conhecer direito. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, uma vozinha sussurrava que Neuza tinha razão. 3 meses depois, Bernardo me ligou empolgado. Mãe, eu vou casar!
Pedi a Fabiana em casamento e ela disse sim. Meu coração apertou. Felicidade e medo, tudo misturado. Felicidade porque meu filho tinha encontrado alguém. Medo porque, porque uma mãe sente essas coisas. A gente sente quando alguém não ama nosso filho do jeito que a gente acha que ele merece. Mas eu engoli o medo. Abracei Bernardo quando ele veio me contar pessoalmente. Chorei com ele. Prometi que ia estar lá no dia mais importante da vida dele. E foi aí que os pedidos começaram. Naquela mesma semana, ele voltou. Sentou no sofá da sala, meio sem jeito, mexendo nas mãos. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. A gente está organizando o casamento, mas está tudo tão caro. Será que você consegue me ajudar? É só uma ajudinha para começar. A gente depois compensa. O valor que ele pediu foi R$ 8.000. R$ 8.000, quase 3 vezes minha aposentadoria. Eu tinha uma reserva, um dinheirinho que Mário e eu juntamos a vida inteira para emergências. Estava guardado numa poupança antiga, daquelas que rendem quase nada, mas que dá segurança de ver o saldo ali, parado, esperando. Olhei para o meu filho, vi os olhos dele brilhando de esperança. Pensei no Mário que não ia estar lá para ver o casamento do nosso menino e fiz o que qualquer mãe faria. Pode deixar, filho, eu vou te ajudar. O sorriso que ele abriu naquela hora parecia tão genuíno, tão cheio de gratidão, que eu me senti útil pela primeira vez desde que tinha ficado viúva. Me senti necessária, me senti mãe de novo. Eu não sabia que aquele sorriso ia se repetir, mês após mês, com desculpas diferentes, com valores diferentes, mas sempre com a mesma promessa. A gente depois compensa, mãe. Eu não sabia que estava abrindo a porta da minha própria ruína. Mas naquele momento, com Bernardo me abraçando e dizendo: "Obrigado, mãe, eu não sei o que seria de mim sem você", eu só conseguia sentir amor. Aquele amor perigoso de mãe. Aquele amor que cega. Aquele amor que aos poucos ia me transformar em presa. E Bernardo? Bernardo tinha acabado de descobrir que sua mãe era um cofre que nunca dizia não. Será que você já desconfiou de onde isso ia dar? Continua comigo, porque o pior ainda estava por vir. O casamento aconteceu num sábado ensolarado de novembro. Buffet simples, decoração branca com toques de dourado, uns 80 convidados. Fabiana usava um vestido tomara que caía, que devia ter custado uma fortuna. E Bernardo estava radiante, de terno cinza chumbo que eu mesma tinha ajudado a escolher. Eu chorei na hora dos votos. Chorei lembrando do Mário, desejando que ele estivesse ali ao meu lado para ver nosso filho construindo família. Mas teve um momento, bem no meio da festa, que me gelou por dentro. Eu estava sentada numa das mesas do fundo conversando com a tia Lourdes, quando ouvi Fabiana falando alto com uma das madrinhas, logo atrás de mim. Graças a Deus, a sogra soltou a grana, né? Senão ia ter que casar no civil mesmo, sem festa. Velha tem dinheiro guardado que nem sabe pra quê. A amiga dela riu. Eu fingi que não tinha ouvido. Fingi porque não queria estragar o dia do meu filho. Fingi porque ainda dava o benefício da dúvida. Fingi porque, no fundo, eu tinha medo de encarar a verdade. 2 meses depois do casamento, Bernardo apareceu de novo. Era uma sexta-feira à tarde. Eu estava preparando um escondidinho de carne seca para a semana quando ouvi a chave girando na fechadura. "Mãe, tá em casa?" Ele entrou com aquela cara de cachorro sem dono. Sentou na mesa da cozinha enquanto eu tirava a travessa do forno. "Filho, que surpresa! Quer almoçar?" "Não, mãe, obrigado. Eu preciso falar uma coisa com você." O coração já apertou. Reconheci o tom. O mesmo tom de quando ele tinha 15 anos e precisava me contar que tinha batido a bicicleta nova. "Fala, meu filho." Ele respirou fundo, olhou para as próprias mãos. "A gente tá precisando comprar uns móveis pro apartamento. A gente alugou um lugar ali perto do Shopping Barra, sabe? 2 quartos, é pequenininho, mas é o que a gente pode pagar agora. Só que tá vazio, mãe. A gente não tem nem sofá direito." A Fabiana tá dormindo cansada de ficar em cadeira de plástico. Ele deixou a frase no ar, esperando. "Quanto você precisa, Bernardo?"
Se você conseguir uns 4.500 reais, já ajudaria demais. A gente viu umas coisas em promoção, nada muito caro. Só o básico mesmo, 4.500 reais. Era mais de uma aposentadoria inteira. Mas eu tinha acabado de receber e ainda tinha um restinho da reserva. Eu vou ver o que eu consigo, tá bom? O rosto dele se iluminou. Levantou, me abraçou apertado. Obrigado, mãe. Sério, a gente não esquece disso. No dia seguinte fiz a transferência e durante 3 semanas não tive notícias dele. Nenhuma ligação agradecendo, nenhuma visita, nada. Foi Neuza quem tocou no assunto. E aí, Dalva? Seu filho te chamou para ver o apartamento novo, conhecer a casa dele? Eu menti dizendo que sim, que estava lindo, que eles tinham gosto bom para decoração. Mas a verdade é que eu não tinha sido convidada. A verdade é que eu só servia quando precisavam de dinheiro. Mas eu empurrei esse pensamento para debaixo do tapete, porque pensar nisso doía demais. 3 meses se passaram, vida normal. Até que numa quarta-feira, o telefone tocou de madrugada. Era Bernardo, voz aflita. Mãe, desculpa ligar essa hora, mas é urgente. A Fabiana tá com um problema sério no dente. Começou uma dor terrível, o dentista disse que precisa fazer canal, coroa, um tratamento completo. E não tem como esperar, mãe. Ela tá tomando remédio pra dor e não passa. Meu coração de mãe se apertou. Não pela Fabiana, eu mal conhecia a menina. Mas pelo meu filho, que estava sofrendo vendo a esposa sofrer. Quanto é, filho? O dentista cobra 3.000 reais pelo tratamento todo. Eu sei que é muito, mãe. Eu sei que eu já te pedi antes, mas a gente tá apertado. Ainda tá pagando o aluguel, as contas. Eu prometo que assim que eu receber meu 13º, eu te devolvo. 3.000 reais. Lá se ia meu planejamento de trocar a geladeira que estava fazendo barulho. Lá se ia a ideia de pintar a casa que estava descascando. Mas o que uma mãe faz? Uma mãe tira de onde não tem. Tá bom, Bernardo. Amanhã eu faço a transferência. Obrigado, mãe. Você é a melhor mãe do mundo. Eu deitei de novo, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, fazendo conta mental. Em menos de 1 ano, eu tinha dado ao meu filho 15.500 reais. 15.500 reais. Era quase 5 vezes minha aposentadoria. E não tinha visto 1 centavo de volta. Mas a promessa estava lá. Assim que eu receber o 13º, eu me agarrei nessa promessa como quem se agarra numa tábua no meio do oceano. Dezembro chegou. Passou Natal. Passou Ano Novo. Nenhum 13º apareceu. Nenhuma devolução. Mas nas redes sociais eu via fotos. Bernardo e Fabiana num restaurante japonês caro. Fabiana com bolsa nova, daquelas que tem o logo bem grande. Bernardo de tênis importado. Eu não questionei, não cobrei. Porque mãe não cobra filho. Mãe dá. Mãe se sacrifica. Mãe entende. Ou pelo menos era isso que eu repetia para mim mesma toda noite antes de dormir, enquanto comia macarrão com salsicha porque a carne tinha ficado cara demais. E os pedidos? Ah, os pedidos estavam só começando. Porque Bernardo tinha descoberto algo poderoso. Mãe que ama demais nunca fecha a porta. Nunca diz não. Nunca questiona. E eu estava cavando minha própria cova com as mãos, uma moeda de cada vez, embalando cada enterro com papel de presente e chamando aquilo de amor. Você já deu algo para alguém e depois se arrependeu? Fica comigo, porque essa história tá longe de terminar. Tem um ditado que minha avó dizia: quem dá tudo que tem, fica sem nada e ainda por cima é chamado de mesquinho quando não pode mais dar. Eu nunca entendi direito o que ela queria dizer. Até que os pedidos viraram calendário. Todo dia 5. Todo santo dia 5 do mês. Dia que minha aposentadoria cai na conta, o telefone tocava. Ou a chave girava na fechadura. Ou chegava uma mensagem no WhatsApp. E era sempre Bernardo, com aquela voz meio chorosa, meio envergonhada, mas que já não enganava mais ninguém. Só enganava a mim que insistia em acreditar. Janeiro veio com o carro quebrado. Mãe, o carro pifou.
O mecânico disse que é a bomba de combustível. Se eu não trocar agora, ele não vai aguentar nem chegar no trabalho. São $2.800. Eu sei que é muito, mas sem carro eu perco o emprego. Fevereiro trouxe dívida no cartão. Mãe, eu fiz uma besteira. Deixei a fatura acumular e agora tá $5.000 de juros. Se eu não pagar, meu nome vai pro Serasa. Você sabe como é? Depois não consigo nem alugar apartamento. Março foi o curso profissionalizante que nunca existiu. Mãe, apareceu uma oportunidade incrível. Um curso de programação avançada que pode me dar uma promoção no trabalho. Custa R$ 1.500, mas vale muito a pena. É investimento no meu futuro. Eu paguei. Semanas depois, perguntei como estava o curso. Ele desconversou. Disse que tinha mudado de turma, que estava corrido. Nunca mais tocou no assunto. Abril chegou com o grande investimento. Mãe, o cunhado da Fabiana está abrindo uma empresa de marketing digital. Ele me ofereceu entrar como sócio minoritário. São só R$ 6.000. Daqui 6 meses eu devolvo em dobro, mãe. É coisa séria. R$ 6.000. Metade do que eu tinha sobrado na poupança. Eu hesitei. Pela primeira vez, hesitei. Filho, eu não sei se tenho tudo isso. Mãe, é a chance da minha vida. Você não quer me ver crescer? Não quer me ver bem? E pronto. Bastou essa frase para eu me sentir a pior mãe do mundo. Fiz a transferência no mesmo dia. A empresa nunca saiu do papel. Ou saiu e eu nunca vi um centavo. Tanto faz. Maio foi mês de cirurgia da sogra. Mãe, a mãe da Fabiana precisa operar a vesícula às pressas. O SUS está com fila de meses. Particular custa R$ 3.500. A Fabiana está desesperada e eu não posso deixar minha esposa sofrer vendo a mãe dela assim. 3.500. Lá se foi o dinheiro que eu estava juntando para consertar o telhado que vazava toda vez que chovia forte. E assim foi. Mês após mês. Desculpa após desculpa. Eu comecei a anotar num caderninho velho, escondido na gaveta da cômoda. Não sei bem por quê. Talvez porque uma parte de mim já estava começando a desconfiar. Ou talvez porque eu precisasse ver no papel que aquilo não era normal. Julho, R$ 2.200. Conserto do notebook que parou de funcionar. Agosto, anuais. 800. Multa de trânsito que ia virar processo. Setembro, 2.500. Dentista de novo, agora pro dente de trás da Fabiana. Outubro, R$ 3.200. Entrada de um curso de inglês online para ela. Quando fechei novembro, fiz a conta. 18 meses. 18 meses desde o casamento. E eu tinha dado para o meu filho a quantia absurda de $43.800. R$ 43.800. Sentei na cama e fiquei olhando para aquele número. Parecia irreal. Parecia impossível. Mas estava ali, anotado com minha própria letra tremida, cada valor com sua data, cada desculpa com seu contexto. Eu não tinha mais reserva. Não tinha mais gordura. Estava vivendo só da aposentadoria mensal e olhe lá, tinha começado a comprar remédio de pressão genérico porque o original estava caro demais. Tinha parado de ir na manicure. Tinha cancelado o plano de saúde porque não conseguia mais pagar. Mas Bernardo estava bem. Nas fotos do Instagram, ele estava sempre bem. Restaurante novo todo fim de semana. Roupas de marca, Fabiana com cabelo impecável, unhas sempre feitas, maquiagem cara. Foi Neuza quem tocou na ferida. Dalva, me desculpa eu me meter, mas esse menino tá te usando. Você tá ficando magra, tá com cara de quem não dorme direito. E ele? Ele tá aí gastando como se fosse herdeiro de banco. Neuza, ele é meu filho. É tudo que eu tenho. Justamente por isso, Dalva. Justamente por isso você não pode deixar ele te destruir. Eu mandei Neuza cuidar da vida dela. Disse que ela não entendia, que ela não tinha filhos, que ela não sabia o que era amor de mãe. Falei com raiva, falei com medo, porque no fundo, bem no fundo, eu sabia que ela estava certa. Dezembro chegou de novo, um ano inteiro de sangria financeira. E foi aí que aconteceu o pedido que me quebrou de vez. Bernardo apareceu numa tarde de sábado. Entrou com um sorriso diferente, um sorriso
esperançoso. Mãe, senta aqui. Tenho uma notícia. Meu coração disparou. Pensei em promoção no emprego. Pensei em mudança para melhor. Pensei em finalmente ouvir: Mãe, eu vim te devolver o dinheiro. A Fabiana tá grávida. O mundo parou. Eu ia ser avó. Depois de tanto sofrimento, tanto silêncio, tanta solidão, eu ia ter um neto. Uma razão nova para viver. Uma alegria que o Mário não ia estar aqui para ver, mas que eu ia carregar por nós dois. Comecei a chorar. Abracei meu filho. Agradeci a Deus. Mas, mãe, tem uma coisa. A gravidez é de risco. O médico pediu uns exames especiais, umas vitaminas importadas, um acompanhamento mais cuidadoso. A gente precisa de 5.000 reais para começar o pré-natal direito. 5.000 reais. Eu não tinha. Tinha acabado de pagar o condomínio atrasado. Tinha acabado de comprar comida para o mês. Não tinha, mas era meu neto. Meu neto que estava correndo risco. Me dá uns dias, filho. Eu vou dar um jeito. Peguei emprestado com a Cleide, 1.000 reais. Peguei com a tia Lourdes, mais 1.500. O resto, tirei do dinheiro do condomínio do mês seguinte. Juntei os 5.000 como quem junta migalha. Bernardo saiu dali com o dinheiro e um sorriso radiante. Eu fiquei ali, sozinha na sala, olhando para o vazio e pensando: vai valer a pena. Quando meu neto nascer, tudo vai fazer sentido. Comprei lã rosa e azul. Comecei a fazer um cobertor de crochê. Passei noites acordada, fazendo ponto por ponto, imaginando o rostinho do bebê. Até que 3 semanas depois, abrindo o Instagram sem querer, eu vi uma foto da Fabiana, num bar, com uma taça de vinho tinto na mão, sorrindo, sem barriga nenhuma. E você acha que foi aí que eu confrontei? Que eu liguei para ele aos berros? Não. O pior ainda estava por vir. Continua comigo. Sabe aquele momento em que o chão some debaixo dos seus pés? Quando você sente o estômago virar do avesso e um frio subir pela espinha, mesmo estando em pleno meio-dia de sol a pino? Foi exatamente isso que eu senti quando vi aquela foto. Fabiana. Taça de vinho na mão. Vestido justo, vermelho, daqueles que marcam cada curva, barriga lisinha, sem sinal algum de gravidez. A legenda dizia: brindando a vida com as melhores. Fiquei olhando para a tela do celular até a vista embaralhar. Peguei o cobertor que estava fazendo, já tinha uns 40 centímetros de crochê, ponto pipoca intercalado, rosa e azul, e deixei cair no colo. Minhas mãos tremiam. Liguei para Bernardo. 1 vez, 2, 3, caixa postal. Mandei mensagem: filho, preciso falar com você. É urgente. Visualizou e não respondeu. 3 dias se passaram. 3 dias que pareceram 3 anos. Eu não dormi direito. Não comi direito. Ficava olhando aquela foto, dando zoom, tentando encontrar alguma explicação. Talvez fosse antiga. Talvez ela tivesse perdido o bebê e não tinha contado. Talvez eu estivesse mentindo para mim mesma. Na quarta-feira, eu precisava ir ao supermercado. A despensa estava vazia. Peguei minha bolsa de feira de tecido, aquela que a Neuza me deu de Natal, e fui para o mercado Compre Bem, ali na Avenida São Rafael. Lugar simples, de gente simples, onde eu sempre fazia minhas compras. Só que naquele dia, sei lá por que cargas d'água, resolvi entrar no Super Prix da Barra. Aquele mercado chique, cheio de importados, onde um pote de azeitona custa o que eu gasto de feira em 2 semanas. Acho que eu queria me sentir diferente. Queria fingir por 5 minutos que eu não estava afundada em dívidas por causa do meu próprio filho. Entrei empurrando o carrinho vazio, só olhando os preços absurdos, quando ouvi uma risada. Uma risada alta, daquelas que chamam atenção. Virei a cabeça. E era ela. Fabiana estava no corredor de vinhos, do lado de uma mulher loira de cabelo curtinho. O carrinho dela estava cheio. Queijos importados, vinhos caros, chocolates belgas, coisas que eu nem sabia que existiam naquele mercado. Meu primeiro instinto foi ir até ela, perguntar sobre a gravidez, sobre os exames,
sobre tudo. Mas alguma coisa me fez parar. Alguma coisa me fez ficar ali, parada atrás de uma pilha de promoção de azeite, escutando. Gata, eu te disse, a velha cai em qualquer história. Era a voz de Fabiana, alta, segura, sem um pingo de vergonha. A amiga dela riu. Sério? Ela acreditou mesmo na gravidez? Acreditou. Fabiana deu uma gargalhada que ecoou pelo corredor inteiro. O B chegou lá todo dramático, dizendo que era gravidez de risco, que precisava de exames especiais. A velhinha nem perguntou nada. Soltou 5.000 na hora. 5.000. Os meus 5.000. Os 5.000 que eu juntei pedindo emprestado, tirando do condomínio, comendo macarrão com ovo para conseguir dar pro meu filho. E ela não desconfiou de nada? A loira pegou uma garrafa de vinho, olhou o rótulo. Desconfiar? Dalva? Fabiana praticamente cuspiu meu nome. Aquela mulher é uma porta aberta, minha filha. A gente só precisa inventar uma historinha boa e pronto. Mês passado, o Bernardo disse que era para reformar a sala do apartamento. 4.000 caíram na conta dele no dia seguinte. Meu coração parou. Reformar a sala. Ele tinha dito que era para reformar a sala. E eu dei. Eu dei porque acreditei, porque era meu filho. Mas vocês não têm dó, não? A loira perguntou, mas o tom era de curiosidade, não de julgamento. Dó? Fabiana jogou o cabelo para trás. Ela tá morando sozinha numa casa enorme que vale uma fortuna, recebendo aposentadoria todo mês. Pra que ela precisa de tanto dinheiro? Pra morrer e deixar tudo pro governo? Pelo menos a gente tá aproveitando. Elas riram. As duas. Riram como se estivessem falando de um filme, de uma piada, de qualquer coisa que não fosse a minha vida desmoronando. E aquela viagem pra Cancún que vocês fizeram em julho? A loira cutucou Fabiana com o cotovelo. Dinheiro dela, óbvio. Fabiana pegou uma garrafa de espumante, colocou no carrinho. O B inventou que o notebook tinha pifado, que precisava comprar outro pro trabalho. Ela nem pestanejou. A gente aproveitou e ainda esticou para a Playa del Carmen. 4 dias de hotel all inclusive, amor. Uma maravilha. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Era como se tivessem enfiado uma faca no meu peito e girado, devagar, com calma, enquanto sorriam. Mas até quando vocês vão fazer isso? A loira perguntou. Até secar, né? Fabiana deu de ombros. Enquanto a vaca der leite, a gente ordenha. Quando acabar, a gente vê. O B já falou que se ela ficar muito velhinha, a gente interna num asilo e vende a casa. Ela nem vai perceber. Vaca. Ela me chamou de vaca. Asilo. Vender minha casa. A casa que o Mário e eu construímos tijolo por tijolo. A casa onde eu criei meu filho. A casa que tem jabuticabeiras que eu mesma plantei. Minhas pernas começaram a tremer. O supermercado começou a girar. Agarrei no carrinho para não cair. Ai, desculpa, amor, preciso atender. Fabiana pegou o celular que estava tocando. Alô, B? Já comprei o vinho, já tô voltando. A janta tá confirmada no Amado às 8, né? Beijo. Elas se afastaram, empurrando o carrinho cheio de coisas que eu paguei sem saber. Eu fiquei ali, sozinha, tremendo, com o carrinho vazio, com a vida vazia. Saí do mercado sem comprar nada. Nem lembro como cheguei em casa. Só lembro de sentar no sofá da sala, ainda com a bolsa pendurada no ombro, e olhar para aquele cobertor de crochê largado na mesinha de centro. Rosa e azul. Ponto pipoca. 40 centímetros de mentira. Chorei até não ter mais lágrima. Chorei até a garganta doer. Chorei até o céu escurecer e a casa ficar fria. Quando parei de chorar, peguei o caderninho onde anotava os valores. Fui somando. Somando cada pedido, cada desculpa, cada mentira embrulhada em papel de presente. 47.300. 47.300 reais. Era quanto eles tinham tirado de mim em 3 anos. Era quanto valia minha dor, minha confiança, meu amor de mãe. Peguei o celular, abri as redes sociais, fui vendo, foto por foto. Viagens, restaurantes, roupas de marca, hotéis, festas,
Tudo pago com meu suor. Tudo pago enquanto eu comia macarrão com salsicha e cortava remédio pela metade para durar mais. E sabe o que me doeu mais? Não foi o dinheiro. Não foram as mentiras. Foi perceber que, pro meu próprio filho, eu não passava de uma vaca leiteira. Você deve estar achando que foi aí que eu explodi, né? Que liguei, gritei, coloquei ele contra a parede. Mas não, porque o que eu fiz foi muito pior. Muito mais inteligente. Fica comigo. Tem uma coisa sobre dor que a maioria das pessoas não entende. Ela pode te destruir ou te transformar. E naquela noite, sentada sozinha na minha sala escura, com aquele caderninho de anotações aberto no colo e o barulho da chuva batendo no telhado furado, eu tomei uma decisão. Eu não ia gritar. Não ia ligar para o Bernardo chorando. Não ia fazer escândalo na porta do apartamento dele. Porque gente que mente, gente que rouba da própria mãe, não merece aviso, merece lição. E eu tinha 68 anos de vida para saber uma coisa. Vingança quente é para amador. Vingança de verdade é servida gelada. Tão gelada que congela a alma de quem recebe. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados de tanto chorar, mas com a cabeça estranhamente clara. Tomei meu café preto, coloquei uma roupa decente, aquela calça social bege e a blusa de linho branca que uso em ocasiões importantes, e fui até a casa da Jandira, minha ex-colega da escola que tinha se aposentado 2 anos antes de mim. Jandira me recebeu com aquele sorriso largo dela, café quentinho e bolo de fubá. Dalva! Que surpresa boa! Pensei que você tinha me esquecido. Jandira, eu preciso de uma ajuda. Fui direto ao ponto. Você lembra que seu filho é advogado? O sorriso dela vacilou um pouco. Augusto? Lembro sim. Por quê? Respirei fundo. Eu preciso de um advogado. E preciso de alguém que eu confie. Jandira não fez perguntas. Pegou o telefone na hora, ligou para o filho, marcou para mim na mesma tarde. Quando eu estava saindo, ela segurou minha mão. Dalva, seja lá o que for, você vai sair disso. Você é forte. Sempre foi. Chorei no ombro dela. Só um pouquinho, porque eu não podia mais desperdiçar lágrima. Precisava guardar minha força para o que vinha pela frente. O escritório do Dr. Augusto Cavalcante ficava num prédio comercial ali na Avenida Tancredo Neves. Sala pequena, mas organizada. Ele me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar sério que me passou confiança imediata. Dona Dalva, minha mãe me contou um pouco da situação. Pode me explicar melhor? Abri meu caderninho, mostrei cada anotação, cada data, cada valor, cada desculpa. Meu filho me pediu esse dinheiro todo. Eu dei porque acreditei nele, mas descobri que foi tudo mentira. Ele e a esposa usaram meu dinheiro para viajar, para comer em restaurante caro, para comprar coisa supérflua. Enquanto isso, eu cortei remédio, cortei comida, fiquei devendo condomínio. Dr. Augusto foi anotando tudo. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou com uma expressão que misturava pena e indignação. Dona Dalva, a senhora tem comprovante dessas transferências? Tenho. Guardei tudo. Mensagens? Conversas onde ele pede o dinheiro e promete devolver? Algumas eu apaguei sem querer, mas tem bastante ainda. Ele respirou fundo. A senhora quer processar seu filho? A pergunta caiu como um tijolo no meu peito. Processar. Meu filho. As duas palavras não cabiam na mesma frase. Eu não sei. Eu só quero que ele entenda que o que ele fez foi errado, que ele me devolva pelo menos uma parte do dinheiro, que ele aprenda. Dr. Augusto se inclinou para frente, juntou as mãos sobre a mesa. Dona Dalva, vou ser honesto com a senhora. Tecnicamente, como foram empréstimos, sem contrato, sem comprovação de cobrança, fica difícil ganhar na justiça. Mas ele levantou o dedo. A gente pode usar isso como pressão. Uma notificação extrajudicial bem feita, com todos os comprovantes, com testemunhas, se possível, pode assustar o suficiente para ele aceitar um acordo. Acordo? Devolução do dinheiro em parcelas, ou pelo menos de uma parte.
e um compromisso formal de que ele não vai mais pedir. Ele pausou. Mas para isso funcionar, a senhora precisa estar disposta a ir até o fim. Precisa estar disposta a enfrentar ele. Olhei para minhas mãos. Mãos enrugadas, cheias de manchas de idade, mãos que trabalharam 40 anos servindo comida para criança de escola. Mãos que embalaram meu filho quando ele era bebê. Eu tô disposta. Passamos a tarde inteira organizando tudo. Dr. Augusto me ensinou a juntar os extratos bancários, a imprimir as conversas de WhatsApp, a anotar cada detalhe que eu me lembrasse. Me explicou sobre gravação de conversa. Como era legal se pelo menos uma das partes soubesse que estava gravando, no caso eu. A senhora tem alguém que possa servir de testemunha? Alguém que viu esses pedidos acontecerem? Ou que a senhora contou na época? Tenho. Minha vizinha Neuza e minha amiga Cleide. As duas sempre falaram que achavam esquisito. Ótimo, vou precisar de um depoimento informal delas. Nada muito formal, só uma declaração escrita. Saí de lá com uma pasta cheia de documentos para providenciar e uma sensação estranha no peito. Não era alívio, não era raiva, era determinação. Pura e fria. Nos dias seguintes, virei detetive da minha própria vida. Fui no banco, pedi extrato completo dos últimos 3 anos. A moça do caixa olhou para a quantidade de papel que saiu e arregalou os olhos. Nossa senhora, a senhora tem certeza que quer tudo isso impresso? Tenho! E quero destacado todas as transferências para o CPF do meu filho. Quando ela me entregou, eram 27 páginas. 27 páginas de transferências. Algumas de R$1.000, outras de 5.000. Outras de valores quebrados, daqueles que você tira o que tem na conta mesmo, sem arredondar. Sentei num banco da agência e fiquei olhando. Era a minha vida sangrando em números. A gerente, Dona Simone, que me conhecia há anos, se aproximou. Dalva, está tudo bem? Posso te ajudar com alguma coisa? Eu podia ter mentido, podia ter dito que estava tudo certo. Mas não. Simone, meu filho me roubou, me enganou durante 3 anos. E agora eu tô juntando prova para conseguir pelo menos uma parte do meu dinheiro de volta. O rosto dela se fechou. Meu Deus, Dalva, eu sinto muito. Se você precisar de algum documento oficial do banco confirmando essas transações, pode pedir. A gente emite. Vou precisar, sim. Obrigada. Fui para casa com a pasta debaixo do braço, pesada de papel e de verdade. Neuza me viu chegando e atravessou a rua correndo. Dalva, cadê você? Faz dias que não te vejo. Contei tudo, cada detalhe. A conversa no mercado, o advogado, o plano. Neuza me abraçou com força. Graças a Deus você reagiu. Eu estava com medo de você afundar de vez. O que você precisa de mim? Preciso que você escreva tudo o que você lembra, todas as vezes que eu te contei dos pedidos dele, todas as vezes que você me alertou. Faço hoje mesmo. Cleide também ajudou. Escreveu 3 páginas, contando como tinha me emprestado dinheiro para eu ajudar Bernardo, como tinha visto meu estado emocional piorando, como tinha percebido que eu estava emagrecendo. Enquanto isso, eu fui nas redes sociais dele. Salvei cada foto, cada stories, cada check-in em restaurante caro, cada vídeo de viagem. Criei uma pasta no meu computador velho chamada Provas e fui enchendo. Dr. Augusto me ligou uma semana depois. Dona Dalva, juntei tudo. Está robusto. Muito robusto. Agora preciso saber. Quando a senhora quer fazer isso? No dia 5. Dia que ele vem pegar o dinheiro da aposentadoria. A senhora tem certeza que ele vai vir? Absoluta. Faz 3 anos que ele vem. Religiosamente. Então vamos preparar uma surpresa para ele. Passamos os dias seguintes montando a estratégia. Dr. Augusto ia estar escondido na minha sala. Ia ter um gravador ligado. Neuza e Cleide iam estar na casa da Neuza, de prontidão, caso precisasse de testemunhas presenciais. Eu ensaiei. Juro que ensaiei.
Treinei o que ia falar, como ia falar, treinei para não chorar, para não fraquejar. Na noite anterior ao confronto, peguei aquele cobertor de crochê rosa e azul. Aquele cobertor que eu tinha feito com tanto amor para um neto que nunca existiu. Guardei ele dentro da pasta rosa, junto com todos os documentos, porque eu queria que Bernardo visse. Queria que ele soubesse exatamente o nível de maldade que tinha feito. Dia 4 à noite, Bernardo me mandou mensagem. Mãe, amanhã passo aí, preciso falar com você. Beijo. Respondi com coração. Tá bom, filho, te espero. E esperei. Mas dessa vez, não sozinha. Você já teve que enfrentar alguém que você ama sabendo que ia doer nos dois? Então segura na minha mão, porque o que vem agora vai ser pesado. Muito pesado. A noite do dia 4 foi a mais longa da minha vida. Deitei na cama às 10 da noite, mas o sono não veio. Ficava olhando para o teto, vendo as sombras das árvores do quintal dançarem na parede com o vento. O barulho da casa vazia era ensurdecedor. O tic-tac do relógio, o rangido do guarda-roupa velho, a geladeira cantando sua música desafinada na cozinha. Levantei umas 3 da manhã, fui até a sala. Acendi a luz. A pasta rosa estava ali, em cima da mesinha de centro, gritando silenciosamente tudo o que eu estava prestes a fazer. Abri ela. Peguei o cobertor inacabado. Passei os dedos pelos pontos, um por um, lembrando de cada noite que passei fazendo aquilo, imaginando meu neto enroladinho naquele carinho de vó. E chorei. Chorei grosso, chorei sem segurar, chorei até sentir falta de ar. Porque não era só sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre ter construído um sonho nas minhas mãos e descobrir que era feito de papel. Era sobre ter amado alguém tão completamente que esqueci de me amar também. Era sobre olhar no espelho e não reconhecer mais quem eu era. Sentei ali no sofá, no escuro de novo, e uma pergunta começou a martelar na minha cabeça. Vale a pena? Vale a pena destruir o que restou da relação com meu filho por causa de dinheiro? Porque era isso que as pessoas iam dizer. Eu conhecia a cantiga. Mãe que processa filho por causa de dinheiro. Mãe que não perdoa. Mãe que ama com condição. Peguei o celular, abri o WhatsApp. Fiquei olhando para a foto de perfil do Bernardo. Ele sorrindo, de óculos escuros, numa praia que eu paguei sem saber. Comecei a digitar uma mensagem. Filho, não precisa vir amanhã. Esquece. Tá tudo bem. Eu te amo. Meu dedo ficou em cima do botão de enviar, tremendo. Só precisava apertar. Só isso. E tudo voltaria ao normal. Ele continuaria vindo todo dia 5. Eu continuaria dando. Ele continuaria mentindo. E eu continuaria morrendo por dentro, mas pelo menos ainda teria um filho. Quase apertei. Juro por Deus que quase apertei. Mas aí levantei os olhos e vi uma foto na parede. Foto antiga, meio desbotada, de mim e Mário no dia do nosso casamento. Eu com 23 anos, de vestido branco simples, ele de terno emprestado. Sorrisos largos. Futuro pela frente. Esperança nos olhos. E me veio uma lembrança. Mário tinha um jeito de segurar meu rosto quando eu estava triste. Ele colocava as 2 mãos nas minhas bochechas, olhava bem nos meus olhos e dizia: Dalva, você vale mais do que acha. Nunca deixa ninguém te fazer esquecer disso, nem eu. Ele dizia isso porque me conhecia. Conhecia minha tendência de me anular, de me fazer pequena, de colocar todo mundo na frente, e mesmo assim me amou. Me amou o suficiente para tentar me ensinar que eu importava. Apaguei a mensagem. Não mandei nada. Voltei para a cama. Dormi talvez 1 hora. Acordei com o sol já entrando pela janela. Tomei banho, demorado. Deixei a água quente escorrer, levando um pouco do peso que eu carregava. Me arrumei com cuidado. Roupa simples, mas digna. Cabelo preso, um toque de batom. Não para ele, para mim. Porque eu precisava me ver como gente, não como capacho. Às 9 da manhã, Dr. Augusto chegou. Terno azul marinho, pasta de couro, expressão profissional, mas gentil. Dona Dalva, bom dia. A senhora dormiu bem? Menti. Dormi. Ele entrou,
Sentou na poltrona onde eu tinha indicado, aquela que ficava estrategicamente de lado, onde Bernardo não veria assim que entrasse. A senhora ainda quer fazer isso? Ele perguntou, e percebi que não era pergunta de advogado. Era pergunta de filho da Jandira, de alguém que se importava. Preciso. Se eu não fizer isso agora, nunca mais vou conseguir. Ele assentiu. Então vamos lá. Eu fico quieto até a senhora me chamar. Ou até perceber que precisa de mim. Combinado? Combinado. Neuza mandou mensagem. Dalva, eu e Cleide estamos aqui. Qualquer coisa, grita. A gente atravessa correndo. Respondi com coração. Fiquei esperando. Meia hora. 1 hora. Será que ele não viria? Será que tinha desistido? Será que tinha percebido que algo estava diferente? 11h30, ouvi a chave na porta. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar. Olhei para Dr. Augusto. Ele fez um gesto calmo com a mão, como dizendo, respira, você consegue. Mãe, tá em casa? A voz dele. A mesma voz que me chamava de mãe desde que aprendeu a falar. A mesma voz que gritava, mãe, olha o que eu fiz, quando trazia desenho da escola. A mesma voz que agora estava prestes a pedir mais dinheiro que eu não tinha. Tô aqui na sala, filho. Ele entrou. E pela primeira vez em 3 anos, eu realmente olhei para ele. Não com olhos de mãe cega, mas com olhos de mulher que tinha sido usada. Vi as roupas caras, o relógio no pulso que custava mais que minha aposentadoria, o cabelo bem cortado, daqueles cortes de barbearia de shopping. Vi um homem de 42 anos que tinha virado parasita da própria mãe. E ele me viu também. Me viu diferente. Mais magra, mais velha, cansada. E algo passou pelo rosto dele. Culpa? Pena? Não sei. Durou 1 segundo. Mãe, Ele começou. E foi aí que viu o Dr. Augusto se levantando da poltrona. O sorriso dele congelou. Literalmente congelou. A cor sumiu do rosto. Os olhos arregalaram. Mãe, o que está acontecendo aqui? Eu não respondi na hora. Fiquei olhando para ele. Pro meu filho. Pro homem que eu tinha gerado, amamentado, criado, amado mais que a minha própria vida. E senti nada. Ou melhor, senti muita coisa, mas nenhuma delas era vontade de proteger ele. Dr. Augusto estendeu a mão. Boa tarde, Bernardo. Sou o Dr. Augusto Cavalcante, advogado da sua mãe. Prazer em conhecê-lo. Bernardo olhou para a mão estendida como se fosse uma cobra venenosa. Não apertou. Advogado? Mãe, que história é essa? Senta, Bernardo. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Não quero sentar. Quero saber o que está acontecendo. Eu disse, senta. Tinha algo no meu tom que ele nunca tinha ouvido antes. Algo que fez ele obedecer. Sentou na ponta do sofá, tenso, olhando entre mim e o advogado. Dr. Augusto abriu a pasta dele, tirou os documentos, um por um, organizadinho, e colocou na mesa de centro. Extratos bancários, conversas de WhatsApp impressas, depoimentos da Neuza e da Cleide, fotos das redes sociais. E por último, o cobertor rosa e azul. Bernardo olhou para aquilo tudo como se estivesse vendo um acidente de carro. Não conseguia desviar os olhos, mas claramente queria. Mãe, eu posso explicar? Não. Levantei a mão. Dessa vez quem vai falar sou eu. Durante 3 anos você vai falar e eu vou ouvir. Hoje você senta aí e me escuta. Peguei o caderninho. Aquele caderninho que tinha sido meu confessionário silencioso. Novembro de 2021. Você me pediu R$8.000 para o casamento. Eu dei. Dezembro do mesmo ano, você pediu 4.500 para comprar móveis. Eu dei. Fevereiro de 2022. E fui lendo. Cada mês, cada pedido, cada desculpa, cada mentira. Setembro de 2024. Você me pediu R$5.000 dizendo que a Fabiana estava grávida, que era gravidez de risco, que precisava de exames especiais. Peguei o cobertor, mostrei para ele.
Eu comecei a fazer isso, ponto por ponto, rosa e azul, porque eu não sabia se ia ser menino ou menina. Passei noites acordada fazendo isso, Bernardo, imaginando meu neto que não existe. Ele ficou branco, branco fantasma. Mãe, 3 semanas depois de você pegar esse dinheiro, eu vi sua esposa num bar, bebendo vinho, sem barriga nenhuma. E sabe onde eu ouvi a verdade? No supermercado. Escutei ela contando para uma amiga como eu era trouxa, como eu caía em qualquer história, como eu era uma vaca leiteira que vocês ordenhavam todo mês. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas minha voz não tremeu. R$ 47.300. Foi quanto você tirou de mim. Enquanto você comia em restaurante caro, eu comia macarrão com salsicha. Enquanto você viajava para Cancún, eu cortava remédio de pressão pela metade para durar mais. Enquanto você comprava roupa de marca, eu devia condomínio. Bernardo tentou falar, mas nada saiu. E sabe o que dói mais? Não é o dinheiro. É que você me olhava nos olhos e mentia. É que você usava meu amor contra mim. É que para você, sua mãe não passava de um banco ambulante. Eu estava desmoronando, sentindo cada palavra cortar minha garganta ao sair. Mas precisava falar. Precisava que ele ouvisse. Dr. Augusto colocou a mão no meu ombro. Um gesto pequeno, mas que me segurou inteira naquele momento. Bernardo, ele disse com voz calma, mas firme. Sua mãe tem direito legal de pedir esse dinheiro de volta. Temos provas de todas as transferências, temos testemunhas, temos indícios de má-fé. Podemos entrar com uma ação judicial e tornar isso público. Ou, ele fez uma pausa. Você aceita um acordo extrajudicial? Acordo? Bernardo finalmente falou, voz fina. Devolução de pelo menos 65% do valor total, R$ 30.000. Em parcelas, se necessário. E um compromisso formal, assinado, de que você não vai mais pedir dinheiro para sua mãe. Eu não tenho esse dinheiro todo. Então vai ter que arrumar. Dr. Augusto cruzou os braços. Vende o carro, corta os gastos, faz empréstimo. Não é problema nosso. Você teve 3 anos para gastar. Agora tem que devolver. Bernardo olhou para mim, olhos cheios de água. Mãe, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. E foi aí que algo dentro de mim quebrou. Ou melhor, se libertou. Filho não mente sobre neto inexistente. Filho não usa a mãe como banco. Filho não chama a mãe de vaca. Ele começou a chorar. Chorar mesmo, soluçando. Mãe, eu errei. Eu errei muito. Mas por favor, não faz isso. A gente pode conversar. Só nós dois, a gente... Não pode. Acabou, Bernardo. Acabou o tempo de eu engolir desaforo e chamar de carinho. Ele levantou desesperado. Você vai se arrepender disso. Você vai ficar sozinha, velha e sozinha. E aí você vai ver. A ameaça final de quem não tem mais argumento. Eu já tô sozinha, Bernardo. Minha voz saiu triste, mas firme. Sozinha eu tô faz 3 anos, desde que você decidiu que eu só valia quando tinha dinheiro para dar. Ele saiu batendo a porta. Saiu gritando. Saiu jurando que nunca mais voltaria. E quando o silêncio voltou, desabei. Desabei nos braços do Dr. Augusto, que me segurou como filho segura a mãe. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei pela relação que acabou. Chorei pelo filho que perdi. Chorei por mim, pela Dalva que tinha levado tanto tempo para se escolher. Neuza e Cleide invadiram a casa correndo. Dalva, você tá bem? Não estava, mas ia ficar. Você acha que foi aí que ele entendeu? Que ele pediu desculpas e devolveu tudo? Ah, meu bem, a história tá longe de terminar. Fica comigo. Os 3 dias depois do confronto foram os mais estranhos da minha vida. A casa estava silenciosa, mas não era aquele silêncio pesado de solidão que eu tinha sentido depois que Mário morreu. Era um silêncio diferente. Um silêncio de decisão tomada, de ponte queimada, de liberdade assustadora. Bernardo não ligou.
não mandou mensagem, nada. E eu também não procurei. Dr. Augusto tinha me avisado. Dona Dalva, agora é esperar. Ele vai processar a informação. Vai conversar com a esposa. Vai tentar encontrar saída. E quando perceber que não tem, vai voltar. Mas enquanto esperava, eu não fiquei parada. Tinha uma coisa que estava me roendo por dentro desde aquele dia no supermercado. Uma necessidade quase física de saber a verdade completa. Por que se Bernardo tinha mentido sobre gravidez, sobre reformas, sobre cursos, sobre o que mais ele tinha mentido? Liguei para o Dr. Augusto numa quinta-feira à tarde. Doutor, tem como descobrir em que Bernardo realmente gastou o dinheiro? Tipo, um detetive particular ou algo assim? Ele riu do outro lado da linha. Não era riso de deboche, era riso de quem estava impressionado. Dona Dalva, a senhora não precisa de detetive. A senhora tem internet. As pessoas hoje postam a vida inteira nas redes sociais. É só procurar com atenção. E foi o que fiz. Criei um perfil falso. Sei que parece coisa de doida, mas eu precisava. Coloquei foto de paisagem, nome genérico, Maria Santos, e comecei a seguir Bernardo e Fabiana. Eles tinham o perfil aberto para o mundo inteiro, ver como eles eram felizes, prósperos, bem-sucedidos. Passei 2 dias inteiros olhando. Voltando no tempo, mês a mês, checando as datas dos posts com as datas das minhas anotações. Julho de 2023, ele me pediu R$2.200 para consertar o notebook. No Instagram, foto dos dois no restaurante Paraíso Tropical, selfie com drink na mão, legenda, celebrando a vida com amor. Março de 2024, ele me pediu R$1.500 para o curso de programação. No Instagram, stories dele comprando um tênis Nike Air Max, preço na etiqueta R$1.899, agosto de 2024. Ele me pediu 2 ex. 500 pro dentista da Fabiana. No Instagram, foto dela de unhas feitas, cabelo novo, com a legenda "Dê spa porque a gente merece". Cada descoberta era uma facada, mas eu continuei, porque precisava ver. Precisava ter certeza absoluta de que não estava sendo injusta, de que não estava exagerando. Achei até fotos da viagem para Cancún. 7 posts. Hotel 5 estrelas. Praia paradisíaca. Drinks coloridos. Ela de biquíni de grife. Ele de bermuda importada. Felicidade escancarada. Felicidade que eu tinha pagado sem saber. Imprimi tudo. Cada foto. Cada legenda. Cada comprovação de que meu dinheiro tinha virado ostentação. Neuza me viu na sala, cercada de papel impresso, olhos vermelhos de tanto ficar na frente da tela do computador. Dalva, isso não tá te fazendo bem. Preciso saber, Neuza. Preciso saber exatamente o que ele fez. Você já sabe, ele te usou. Não precisa torturar você mesma com detalhes. Mas eu precisava. Porque parte de mim ainda queria encontrar uma desculpa, uma justificativa, uma prova de que talvez, só talvez, eu estava sendo dura demais. Não encontrei. No sábado, Dr. Augusto me ligou. Dona Dalva, o advogado do seu filho entrou em contato. Meu coração pulou. E? Eles querem negociar. Bernardo não tem condições de pagar os 30 mil. Mas está disposto a devolver 25 mil em parcelas de R$1.000 por mês. 25 mil. Era mais da metade do que ele tinha tirado. Fiz a conta rápida. 25 meses. Mais de 2 anos. E se ele parar de pagar no meio? Por isso que a gente faz um contrato, com juros, com multa por atraso, com garantias. Se ele parar de pagar, aí sim a gente parte para a ação judicial. Respirei fundo. Aceito. A senhora tem certeza? Porque se aceitar, não tem volta. Vai ser oficial, documentado. Ele vai assinar reconhecendo a dívida. Eu tenho certeza. Então vou marcar uma reunião, aqui no meu escritório. Na próxima terça, às 14 horas. A senhora, eu, Bernardo e o advogado dele. Tá preparada? Tô, mas não estava. Não mesmo. Passei o domingo inteiro ensaiando mentalmente. O que ia falar? Como ia reagir?
se ia conseguir olhar para ele sem desmoronar. Cleide apareceu com um prato de carne de panela. Você tá comendo direito, Dalva? Tô tentando. Ela sentou do meu lado na varanda. Você sabe que tá fazendo a coisa certa, né? Não importa o que as pessoas vão dizer. Você tá se defendendo. Tá se respeitando. E se eu tiver perdendo meu filho para sempre, Cleide? E se ele nunca mais me perdoar? Dalva, olha para mim. Ela segurou meu rosto, do mesmo jeito que Mário fazia. Se ele nunca te perdoar por você exigir respeito, então ele nunca foi realmente seu filho. Era só um menino que te usava. Chorei. De novo. Parecia que eu não fazia outra coisa ultimamente. Segunda-feira, véspera da reunião, eu quase desisti. Peguei o telefone umas 5 vezes para ligar pro doutor Augusto e cancelar tudo. Esquece, doutor. Eu perdoo. Deixa pra lá. Mas aí eu olhava pra minha casa. Pro telhado que vazava, pra geladeira velha barulhenta, pros móveis gastos, pra minha vida que tinha virado sobrevivência enquanto meu filho vivia luxo. E lembrava, eu merecia dignidade, mesmo que doesse, mesmo que custasse meu filho. Terça-feira chegou com um sol inclemente, daqueles de Salvador que parece que vai derreter o asfalto. Coloquei meu vestido azul marinho, o mais sério que eu tinha. Passei um batonzinho clarinho, prendi o cabelo. Neuza bateu na porta. Vim te acompanhar. Neuza, você não precisa... Eu sei, mas vou mesmo assim. Fomos de Uber. Eu não confiava em mim mesma para dirigir. O escritório do Dr. Augusto parecia menor naquele dia. Ou talvez fosse só a atenção ocupando todo o espaço. Ele me recebeu com um sorriso tranquilizador. Dona Dalva, eles já estão aqui, na sala de reunião. A senhora quer um minutinho antes? Quero. Entrei no banheiro. Joguei água no rosto, olhei no espelho. Vi uma mulher de 68 anos cansada, machucada, mas de pé. Ainda de pé. Você consegue, Dalva. Você já passou por coisa pior. Você enterrou seu marido. Você criou um filho sozinha depois disso. Você aguentou 3 anos de mentira. Você consegue encarar mais 1 hora. Saí do banheiro. Respirei fundo. Tô pronta. Dr. Augusto abriu a porta da sala de reunião. E lá estava ele, meu filho. Sentado numa cadeira do lado de um homem de terno cinza que devia ser o advogado dele. Bernardo estava diferente, mais magro. Olheiras profundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Ele não olhou para mim quando entrei. Ficou olhando para as próprias mãos, como criança que foi pega fazendo arte. Sentei do outro lado da mesa. Coloquei minha bolsa no colo. Juntei as mãos para elas não tremerem. O advogado dele se apresentou. Doutor alguma coisa que eu não gravei o nome. Voz profissional, sem emoção. Bom, vamos direto ao ponto. Meu cliente reconhece que recebeu valores da mãe ao longo dos últimos 3 anos. No entanto, alega que eram empréstimos sem prazo definido, sem juros estabelecidos, e que tinha intenção de devolver. Dr. Augusto nem piscou. Intenção não paga conta, doutor, e empréstimo obtido através de mentira comprovada. Ele abriu a pasta e mostrou prints das conversas, das fotos. Caracteriza má fé. O outro advogado ajeitou os óculos. Mesmo assim, entrar com ação seria desgastante para ambas as partes. Por isso, meu cliente está disposto a propor um acordo, que já foi previamente discutido. R$25 mil, parcelados em 25 vezes de R$1.000, com início imediato, com juros de 1% ao mês em caso de atraso, com multa de 30% do valor total caso haja interrupção de pagamento. Dr. Augusto empurrou um contrato já pronto pela mesa. Está tudo aqui. Foi aí que Bernardo falou. Pela primeira vez, voz rouca, quebrada. Mãe! Olhei para ele, direto nos olhos, e vi um estranho. Ou talvez eu tivesse finalmente tirado a venda e visto quem ele sempre foi. Assina o papel, Bernardo. Mãe, por favor, a gente pode conversar antes. Não, não pode. Acabou o tempo de conversa. Você teve 3 anos para conversar comigo, para ser honesto,
para ser filho de verdade. Minha voz não tremeu, nem uma vez. Agora você assina esse papel e a gente segue cada um pro seu lado. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Eu sinto muito. Também sinto. E eu sentia muito. Mas não ia mais deixar pena virar desculpa. O advogado dele empurrou a caneta. Bernardo, assina. E ele assinou, com mão tremendo, mas assinou. Dr. Augusto recolheu o contrato, fez cópias, entregou uma via para cada lado. O primeiro pagamento vence dia 5 do mês que vem, através de transferência bancária para a conta da dona Dalva. Qualquer problema, o contrato permite ação judicial imediata. Levantei, peguei minha bolsa, olhei para o meu filho uma última vez. Bernardo, eu sempre vou te amar, porque mãe não para de amar. Mas eu aprendi que amar não significa deixar ser pisoteada. Quando você crescer o suficiente para entender isso, minha porta vai estar aberta. Até lá, espero nunca mais te ver pedindo aquilo que você não tem direito de pedir. Saí daquela sala com a coluna ereta, com a cabeça erguida. E quando cheguei na rua, abracei Neuza e chorei. Chorei de dor, mas também de alívio. Você acha que a história termina aqui? Que ele pagou tudo certinho e virou gente boa? Ah, se fosse tão simples assim. Fica comigo. O primeiro pagamento caiu no dia 5 de novembro. Exatamente R$ 1.000. Eu estava na cozinha tomando café quando o celular apitou com a notificação do banco. Abri o aplicativo. Lá estava, transferência de Bernardo Silva Azevedo. R$ 1.000. Sentei na cadeira e fiquei olhando para aquele número na tela. Não senti vitória. Não senti alegria. Senti um vazio estranho, como se tivesse ganhado uma batalha, mas perdido a guerra. Neuza, que tinha vindo tomar café comigo, virou rotina desde o confronto. Ela não me deixava sozinha muito tempo. Percebeu. Caiu? Caiu. E como você tá? Não sei. E era verdade. Eu não sabia o que sentia. Alívio, tristeza, raiva, tudo misturado num nó no peito que eu não conseguia desatar. Dezembro chegou. Dia 5. Outro pagamento. R$ 1.000 na conta. Nenhuma mensagem junto. Nenhum "Oi, mãe". Nenhum "Como você está?". Só o dinheiro, frio, obrigatório, como quem paga boleto atrasado. Janeiro veio e trouxe o terceiro pagamento. Mas dessa vez, junto com ele, veio uma mensagem no WhatsApp. Às 23h47 de uma sexta-feira. Mãe, a Fabiana me deixou. Fiquei olhando para aquela frase no escuro do quarto. O coração apertou. Porque por mais que eu soubesse que aquela mulher era veneno, era meu filho sofrendo. Não respondi na hora. Demorei 3 horas, deitada, olhando para o teto, pensando no que dizer. Ou se devia dizer alguma coisa. Às 2 da manhã digitei. Sinto muito, filho. Espero que você fique bem. Simples, sem falso consolo, sem eu avisei, sem você mereceu, porque não era sobre isso. Ele visualizou, não respondeu. Na semana seguinte, Cleide chegou com uma notícia. Dalva, você soube? A Fabiana já tá com outro. Postou foto ontem no Instagram. Meu primeiro instinto foi pegar o celular e procurar, mas parei. Respirei fundo. Não quero saber, Cleide. Mas Dalva, não quero. A vida dela não é problema meu. A vida dele também não é mais. Estava aprendendo isso, devagar, dolorosamente, mas estava. Fevereiro, 4º pagamento, R$ 1.000, sem mensagem. Março, 5º pagamento, R$ 1.000, sem mensagem. Eu estava usando o dinheiro para consertar a casa. Primeiro o telhado, depois a geladeira. Comprei remédio de verdade, não mais genérico cortado pela metade. Voltei a comer carne mais de uma vez por semana. E sabe o que eu senti? Culpa. Culpa idiota de estar usando o dinheiro dele para mim mesma. Como se eu não tivesse direito. Como se eu fosse a vilã da história. Foi Dr. Augusto quem me sacudiu.
Eu tinha ido no escritório dele levar um documento, atualização de endereço, alguma coisa burocrática, e desabafei. Doutor, eu tô me sentindo mal. Cada vez que uso esse dinheiro, parece que tô fazendo algo errado. Ele largou a caneta, me olhou por cima dos óculos. Dona Dalva, com todo respeito, a senhora tá maluca? Arregaleei os olhos. Como? Esse dinheiro é seu, sempre foi. Ele que tirou de você com mentira. Você só tá recuperando o que era seu por direito. E usar ele para viver com dignidade não é vingança, é justiça. Mas ele é meu filho. E você é mãe dele, não capacho dele. Ele se inclinou para frente. Dona Dalva, a senhora fez a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer. Colocou limites. Agora não volta atrás. Não se culpa. Viva sua vida. Saí dali com aquelas palavras ecoando na cabeça. Viva sua vida. Será que eu ainda sabia fazer isso? Abril trouxe uma surpresa. No dia 4, véspera do pagamento, Bernardo me ligou. Não mandou mensagem. Ligou. De verdade. Fiquei olhando o nome dele piscando na tela do celular. Coração disparado. Mão suando. Atendi no último toque. Alô? Mãe? A voz dele saiu quebrada. Mãe, eu posso conversar com você? Fechei os olhos. Pode. Pessoalmente, por favor, só meia hora. Eu preciso falar algumas coisas. Parte de mim queria dizer não. Parte de mim tinha medo. Medo de fraquejar. Medo de voltar atrás. Medo de me ver de novo na posição de mãe boba que perdoa tudo. Quando? Amanhã? De tarde? Eu passo aí em casa. Hesitei. Não. A gente se encontra num lugar neutro. Na Praça da Piedade. 3 horas. Silêncio do outro lado. Tá bom, mãe. Obrigado. Desliguei. Fiquei olhando para o celular como se ele fosse explodir. Neuza, que tinha ouvido tudo da cozinha, apareceu na porta. Você tem certeza disso? Não, mas acho que preciso ouvir o que ele tem para dizer. Quer que eu vá com você? Não. Isso eu preciso fazer sozinha. Naquela noite não dormi. Ensaiei mentalmente todas as possibilidades. Ele ia pedir para cancelar o acordo? Ia me acusar de alguma coisa? Ia tentar me manipular de novo? Ou será que tinha mudado de verdade? Cheguei na praça 15 minutos adiantada. Sentei num banco à sombra de uma amendoeira velha, vendo pessoas passarem. Mães com filhos pequenos, casais de mãos dadas, idosos jogando dominó. Vida normal. Vida que eu tinha esquecido como era. 3 horas em ponto vi ele chegando. De longe. Caminhando devagar, mãos nos bolsos. Roupas simples, chinelo. Nada de marca, nada de ostentação. Sentou no banco, deixando um espaço entre nós. Não tentou me abraçar. Não tentou beijar meu rosto. Oi, mãe. Oi, Bernardo. Ficamos assim, em silêncio. Por uns 2 minutos que pareceram 2 horas. Eu não sei por onde começar. Ele finalmente falou, olhando para as próprias mãos. Pelo começo. Sempre funciona. Ele soltou um riso sem graça. Eu estraguei tudo, né? A voz dele tremia. Eu estraguei tudo e ainda tive coragem de colocar a culpa em você. De fazer você se sentir a vilã. Não respondi. Deixei ele continuar. Depois que a Fabiana me deixou, eu fiquei perdido. Muito perdido. Tentei entender o que tinha acontecido, como eu tinha chegado naquele ponto. Ele limpou uma lágrima que escorria. E aí eu percebi. Percebi que ela só ficou comigo enquanto tinha dinheiro fácil. E o dinheiro fácil era você. Meu peito apertou. Bernardo. Não, mãe. Deixa eu falar. Eu preciso falar. Ele me encarou pela primeira vez. Olhos vermelhos, inchados. Eu usei você. Usei seu amor, sua bondade, sua solidão. Inventei mentiras nojentas, mãe. Menti sobre Neto. Como eu pude mentir sobre Neto? A voz dele quebrou de vez.
Ele começou a soluçar ali, no meio da praça, sem se importar com quem estava vendo. Eu virei um monstro. E o pior é que eu sabia. Eu sabia que você estava passando dificuldade enquanto eu gastava em besteira. E eu fingia que não via. Porque era mais fácil, porque eu só pensava em mim. Lágrimas começaram a cair dos meus olhos também. Mas eu deixei ele terminar. A Fabiana me transformou nisso? Não, eu me transformei. Eu escolhi mentir. Eu escolhi usar você. E agora eu tô pagando. Literalmente pagando. E ainda é pouco. É muito pouco pelo que eu fiz. Ele respirou fundo, limpou o rosto com as mãos. Eu não vim aqui pedir perdão, porque eu não mereço. Vim pedir uma coisa só, que você continue vivendo, que você não deixe o que eu fiz destruir você. Que você seja feliz, mesmo que seja longe de mim. O silêncio voltou. Pesado, doloroso. Olhei para ele, pro meu menino, que tinha crescido, errado feio, machucado fundo, mas que talvez, só talvez, estivesse finalmente enxergando. Bernardo, você me partiu. Me partiu de um jeito que eu não sei se cola de volta. Ele assentiu, chorando. Mas, continuei, você ainda é meu filho. E uma parte de mim, mesmo depois de tudo, ainda torce para que você aprenda, para que você cresça, para que você vire homem de verdade. Eu vou tentar, mãe, juro que vou. Não jura para mim, jura para você. Respirei fundo. O acordo continua. Você vai pagar até o último centavo. Não porque eu preciso, mas porque você precisa entender que ações têm consequências. Eu sei. E quando terminar de pagar, se você tiver virado outra pessoa, a gente conversa. A gente tenta de novo, devagar, sem pressa, construindo do zero. Ele olhou para mim com algo parecido com esperança. E se eu não conseguir? Então você vai ter aprendido que algumas pontes, quando queimam, não têm reconstrução. Levantei do banco. Mas eu vou torcer para que você consiga. Ele levantou também. Ficou parado, sem saber o que fazer. Abri meus braços, e ele veio. Caiu no meu abraço como criança assustada. Chorou no meu ombro, e eu segurei ele, pela última vez como mãe que perdoa tudo, e pela primeira vez como mulher que entende que amor de verdade também diz não. Quando me soltei, limpei meu rosto e o dele. Agora vai. Vai consertar sua vida. Vai se tornar alguém que seu pai teria orgulho. Ele assentiu, virou e foi embora. E eu fiquei ali, vendo ele se afastar, sentindo algo estranho no peito. Não era felicidade, não era tristeza, era paz. Você acha que essa foi a última surpresa? Que tudo acabou bonito assim? Ah, ainda tem mais, muito mais. Me acompanha até o final. Os meses seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Estranhos porque pela primeira vez em anos eu estava vivendo para mim. Não para Bernardo, não para a memória do Mário. Para mim. E eu tinha esquecido como era. Os pagamentos continuaram caindo. Todo dia 5.000 reais. Certinho. Sem atraso. Sem mensagem. Só o dinheiro como devia ser. Maio, junho, julho. 3.000 a mais na minha conta. Usei parte para pintar a casa. As paredes estavam descascadas, amareladas de tempo. Escolhi um tom de bege suave, que deixava tudo mais claro, mais leve. Neuza me ajudou a escolher. Dalva, olha só como ficou bonito. Parece casa nova. E parecia mesmo. Não era só a pintura. Era como se a casa inteira tivesse respirado aliviada. Como se até ela soubesse que o peso tinha ido embora. Agosto trouxe uma surpresa. Cleide apareceu com uma proposta. Dalva, a gente vai fazer uma excursão para Morro de São Paulo. 3 dias. Pousadinha simples, nada chique. Você vem com a gente? Meu primeiro instinto foi dizer não. Que eu não tinha dinheiro, que não era momento, que tinha que cuidar da casa. Mas aí olhei para o extrato bancário. Tinha quase 5.000 reais guardados, 5.000 que eram meus, que eu podia usar sem culpa. Eu vou. O sorriso que Cleide abriu foi tão largo que quase não coube no rosto dela. E eu fui. Pela primeira vez em 4 anos, desde que Mário morreu, eu saí de Salvador. Fui pra praia, molhei o pé no mar,
Comi peixe assado na beira da praia. Tomei água de coco gelada. Ri muito. Ri até a barriga doer. Tinha um grupo de senhoras na pousada, todas na faixa dos 60, 70 anos. A gente ficava conversando na varanda, de noite, com o barulho do mar ao fundo. E cada uma tinha sua história. Viuvez, filhos difíceis, doenças superadas. Mas todas elas estavam ali, vivas, inteiras, recomeçando. Uma delas, Dona Carmen, cabelo branco cortado curtinho, olhos espertos, me disse algo que grudou na minha alma. Sabe o que eu aprendi, minha filha? Que a gente não morre quando o coração para. A gente morre quando para de viver. E tem muita gente por aí com o coração batendo, mas morta por dentro. Olhei para ela e pensei, eu quase fui essa pessoa, quase morri em vida, mas não morri. Acordei a tempo, voltei para casa renovada, bronzeada, com energia nova. Setembro chegou e com ele uma ligação inesperada. Era um número que eu não conhecia. Alô? Dona Dalva? Aqui é Márcia do INSS. A senhora veio aqui fazer uma revisão de benefício há uns meses, lembra? Lembrava. Tinha ido no desespero, tentando ver se conseguia aumentar alguma coisa na aposentadoria. Lembro sim. Então deu certo. A senhora tinha direito a um reajuste que não foi aplicado corretamente em 2021. Vai receber retroativo e o benefício vai subir para R$ 3.640 por mês. Fiquei muda, literalmente muda. Dona Dalva, a senhora tá aí? Tô. Desculpa, Quanto mesmo? Retroativo de 11.280 que vai cair na conta em até 30 dias. E o benefício mensal sobe para 3.640. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. R$ 11.000, mais um aumento mensal. Não era fortuna, mas era dignidade. Era conseguir viver sem apertar. Era não ter que escolher entre remédio e comida. Chorei, mas dessa vez era choro bom. Choro de alívio, de gratidão. Outubro, novembro, dezembro. Os pagamentos continuaram. Bernardo não ligou mais, não mandou mensagem. Estava cumprindo o combinado em silêncio. Mas em janeiro, no dia do meu aniversário, eu tinha completado 69 anos, chegou uma caixa na minha porta. Pequena, embrulhada em papel simples. Abri com mãos trêmulas. Dentro tinha um cartão e um objeto envolto em papel de seda. Abri o cartão primeiro. Mãe, não sei se tenho direito de te chamar assim ainda. Não sei se algum dia vou ter de novo. Mas hoje é seu aniversário e eu não podia deixar passar em branco. Estou fazendo terapia, 2 vezes por semana. Estou aprendendo sobre mim, sobre os erros que cometi, sobre o homem que eu virei e o homem que eu quero ser. Ainda faltam 13 meses para terminar de pagar. 13 meses que vou carregar como lembrança do que fiz com você. Achei isso numa loja de antiguidades e lembrei de você. Feliz aniversário, Bernardo. Abri o papel de seda. Dentro tinha um broche pequeno, delicado, em formato de jabuticaba. Metal dourado velho, com detalhes em esmalte roxo escuro. Segurei aquilo na palma da mão e desabei, porque ele lembrou das jabuticabeiras do quintal, das tardes que a gente passava colhendo fruta, de quando ele era pequeno e ficava com a boca toda roxa de tanto comer. Lembrou de quando ainda éramos família de verdade. Guardei o broche numa caixinha. Não usei. Ainda não estava pronta, mas guardei. Os meses foram passando. A casa ficou cada vez mais bonita. Arrumei o jardim. Plantei rosas amarelas, iguais às que Mário gostava. Comprei móveis novos para a sala. Troquei a televisão velha por uma mais moderna, dessas de tela plana. Não era ostentação. Era cuidado comigo mesma. Era entender que eu merecia viver bem. Neuza e Cleide viraram parte da minha rotina. Café da manhã juntas pelo menos 3 vezes por semana. Caminhada na orla. Sessão de cinema no shopping. Descobri que eu tinha amigas de verdade, não só conhecidas. Amigas que me seguravam quando eu fraquejava, que comemoravam minhas pequenas vitórias, que me lembravam que eu não estava sozinha. Junho de 2026. Faltavam 3 pagamentos. 3.
foi quando recebi outra ligação de Bernardo. Mãe, eu posso ir te ver? Dessa vez não marquei em lugar neutro. Pode vir aqui em casa, sábado, 3 da tarde. No sábado, ele chegou pontualmente. Bateu na porta. Não usou a chave, que eu tinha pedido de volta no dia do acordo. Eu mesma abri. Ele estava diferente. Mais magro, mas de um jeito saudável. Cabelo cortado simples, roupa limpa, modesta. E algo nos olhos dele tinha mudado. Tinha humildade, vergonha verdadeira. Oi, mãe. Oi, filho. Entra. Ele entrou devagar, olhando tudo. A casa pintada, os móveis novos, o jardim florido. Tá bonito aqui. Obrigada. Ofereci café, ele aceitou. Sentamos na varanda. O silêncio não era mais pesado. Era respeitoso. Mãe, eu vim te pedir uma coisa. Ele mexeu na xícara nervoso. Eu queria pagar os 3 últimos meses de uma vez, amanhã mesmo, e terminar com isso. Olhei para ele, surpresa. Você tem esse dinheiro? Tenho. Peguei umas horas extras no trabalho, fiz uns freelas, guardei. Eu preciso terminar isso, mãe. Preciso fechar esse ciclo para conseguir seguir em frente. E a Fabiana? Ele deu um sorriso triste. Fabiana casou com um empresário em março. Vi no Instagram. Acho que ela encontrou o que sempre quis, dinheiro sem esforço. E você? Encontrou o quê? Ele me olhou nos olhos. Vergonha, remorso e, com muita terapia, um pouquinho de paz. Ainda não me perdoei, mãe. Não sei se um dia vou conseguir. Mas eu tô tentando ser melhor. Todo dia eu tento. Assenti, emocionada. Então tá bom. Aceito o pagamento antecipado. No dia seguinte, caíram R$3.000 na minha conta. A dívida estava quitada. Oficialmente, legalmente, financeiramente. Mas emocionalmente ainda ia levar tempo. 3 semanas depois, Bernardo me ligou de novo. Mãe, você toparia almoçar comigo? Uma vez por mês. Só a gente. Sem cobranças, sem expectativas. Só pra gente tentar se reconectar. Devagar. Pensei por uns segundos que pareceram eternos. Topo. Mas tem condições. Fala. Primeira, honestidade total. Nada de meias verdades. Segunda, você não me pede dinheiro. Nunca mais. Terceira, se eu sentir que não tá fazendo bem pra mim, eu paro. E você respeita. Aceito tudo. Tudo, mãe. E foi o que a gente fez. Começamos com um almoço por mês. Lugares simples, conversas cuidadosas, reconhecendo um ao outro como pessoas, não só como mãe e filho. Não foi fácil. Teve dia que eu senti raiva do nada. Teve dia que ele chegou carregando tanta culpa que mal conseguia falar. Mas a gente continuou tentando. Agosto de 2026. Eu estava no quintal regando as roseiras quando o portão rangeu. Era Bernardo, mas ele não estava sozinho. Mãe, esse é o Dr. Roberto, meu terapeuta. Ele pediu para conhecer você, se você topar. Um homem de uns 50 anos, sorriso gentil, estendeu a mão. Dona Dalva, seu filho fala muito da senhora. Eu queria agradecer pessoalmente. Agradecer? Por ter colocado limites, por ter se respeitado, porque foi isso que deu para ele a chance de crescer de verdade. Se a senhora tivesse continuado sendo a rede de segurança, ele nunca teria caído e nunca teria aprendido a se levantar sozinho. Aquelas palavras me atingiram em cheio, porque durante meses eu tinha me culpado. Tinha me perguntado se fui dura demais, se fui mãe de menos, mas não, eu fui mãe de verdade. Mãe que ama o suficiente para deixar o filho enfrentar as consequências. Mãe que ensina, mesmo quando ensinar dói. Setembro chegou trazendo o retroativo do INSS. R$11.000 na conta de uma vez. E sabe o que eu fiz? Doei 3.000 para a instituição que cuida de idosos abandonados. Usei 2.000 para reformar o banheiro que estava precisando. E o resto? O resto guardei, porque eu tinha aprendido. Segurança financeira não é luxo, é necessidade. Outubro, novembro.
Os almoços mensais viraram quinzenais. Bernardo começou a me contar sobre o trabalho, sobre a terapia, sobre os planos dele de reconstruir a vida. Não falou de mulher nova, não falou de festas. Falou de propósito, de querer ser melhor, de estar aprendendo a viver com menos, mas com mais dignidade. E eu estava aprendendo a ser Dalva de novo. Não a viúva do Mário, não a mãe do Bernardo, só Dalva. Mulher de 69 anos, aposentada, que morava numa casa bonita com jardim florido, que tinha amigas verdadeiras, que viajava quando queria, que ria alto, que chorava quando precisava, que tinha cicatrizes, mas também tinha orgulho. Dezembro de 2026, véspera de Natal. Bernardo apareceu na minha porta com uma caixa. Não é pedido de dinheiro, eu juro, ele disse rindo nervoso. É presente de Natal. De verdade. Abri. Dentro tinha um álbum de fotos. Fotos antigas que eu achava que tinham se perdido. Ele, bebê, ele e o pai. Eu e Mário. Família inteira, em tempos que pareciam tão distantes. Achei na casa da tia Lourdes. Ela guardou quando você se mudou depois que o pai morreu. Mandei restaurar as que estavam apagando. Passei as páginas, uma por uma, vendo minha vida em preto e branco. E no final do álbum, ele tinha colado uma foto recente. Nós dois do último almoço. Sorrindo. Não era sorriso perfeito. Era sorriso de quem estava tentando, mas era real. Bernardo, minha voz falhou. Mãe, eu nunca vou conseguir apagar o que fiz. Nunca. Mas eu quero que você saiba que cada dia eu tento ser o filho que você merecia ter desde o começo. Abracei ele, apertado, e dessa vez não foi abraço de quem perdoa tudo. Foi abraço de quem reconhece esforço, de quem enxerga mudança, de quem está disposta a tentar de novo, um dia de cada vez. Passamos o Natal juntos, simples, só nós dois, Neuza e Cleide. Ceia modesta, risadas genuínas, silêncios confortáveis. E quando todos foram embora e eu fiquei sozinha na varanda, olhando para o céu estrelado de Salvador, eu senti algo que não sentia há anos. Paz completa. Porque eu tinha aprendido as lições mais difíceis da vida, que amor verdadeiro inclui limites. Que mãe que se respeita, cria filho que respeita. Que perdoar não é esquecer, é seguir em frente sem o peso. Que dignidade não tem preço. E que nunca, nunca é tarde demais para escolher a si mesma. Peguei o broche de jabuticaba que Bernardo tinha me dado no aniversário, prendi na blusa e sorri. Porque eu tinha voltado, a Dalva tinha voltado. Machucada, mas inteira. Cansada, mas de pé. E finalmente, finalmente livre. Se você chegou até aqui, até o final dessa jornada comigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já precisou escolher entre amar alguém e se amar? Já precisou colocar limites em quem você mais ama no mundo? Porque essa história não é só minha. É de toda mãe, de toda mulher, de toda pessoa que um dia se anulou por amor e precisou aprender que amar de verdade também é se respeitar. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você viu um pedaço de você aqui, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Deixa um like, se inscreve no canal, porque eu continuo aqui, compartilhando histórias de vida, de luta, de recomeço. E lembra, você sempre merece dignidade, sempre merece respeito, sempre merece escolher a si mesmo, mesmo quando dói. Até a próxima história. E que Deus abençoe seu caminho, onde quer que ele te leve.